Oi, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre um dos meus livros favoritos da vida, O Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo, que foi lançado em 1831, na França. Um ponto muito importante que a gente precisa saber é que o nome original da obra é Notre Dame de Paris e o subtítulo é 1482. Basicamente, o Victor Hugo escreveu lá em 1830, quando havia uma desvalorização da arquitetura gótica. A arquitetura gótica, prédios como a Notre Dame, estavam sendo vistos como feios, velhos e vinham de uma idade obscura de trevas, que era da Idade Média. Então, seria demolido. Revoltado com essa situação, o Victor Hugo decide fazer uma ode à arquitetura gótica, onde a Notre Dame é a personagem principal. E, ao mesmo tempo, a obra dele tem muita crítica social. Vocês vão ver que ao redor da Notre Dame, a gente vai acompanhar diferentes classes sociais de parisienses que viviam na época e vai ser muito genial. Então aqui a gente vai fazer uma digressão para 1482, que é essa transição da Idade Média para o Renascimento. O primeiro capítulo desse livro é tão incrível, tão genial, que eu sou obrigada a citar. Faz hoje 348 anos, 6 meses e 19 dias que os parisienses acordaram com o barulho de todos os sinos que dobravam no tríplice recinto da Cité, da universidade e da cidade. No entanto, não é um dia do qual a história tenha guardado lembrança, esse 6 de janeiro de 1482. Então, assim a gente começa essa história, nós somos transportados. Vamos ver uma série de acontecimentos baseados na fatalidade, que o autor deste livro afirma ter encontrado uma palavra na Catedral de Notre Dame, em grego, que significa fatalidade. Isso inspirou para que ele fizesse todo o romance. E, de fato, não existe palavra que defina mais esse livro do que fatalidade. Chega a ser revoltante, injusto. Então, vê só, a história começa numa festa popular, uma espécie de carnaval, onde tem centenas de pessoas reunidas e tá tendo uma peça, uma apresentação de uma tragédia do Gringoire, que é uma espécie de poeta, filósofo mal-sucedido e que vai ser um personagem muito importante na história. Ele é um dos personagens principais. E as pessoas estão achando aquela peça super chata, então resolvem fazer uma brincadeira. A coroação do Papa dos Loucos, que seria um prêmio que dariam à pessoa com a máscara mais feia. E quem ganha esse prêmio é o Quasímodo, que ele é o sineiro de Notre Dame, só que ele não tá usando a máscara, ele tem aquele rosto, ele é caolho, corcunda, e por ele ser sineiro de Notre Dame, ele ficou surdo. Ele tinha cerca de 20 anos e era desse jeito. A figura mais feia que você pode imaginar era o Quasímodo. E ele vivia em Notre Dame porque ele tinha sido adotado pelo arquidiácono Claude Frollo. Vocês vão ver que o Frollo, outro personagem principal, ele vai fazer muitas coisas erradas durante o livro, mas eu não considero ele um vilão. Na minha opinião, nessa história não existe um vilão. Os personagens são muito ambíguos. O Frollo fez diversas coisas horrendas durante a história, mas foi ele quem salvou o Quasímodo de ser afogado quando criança e escolheu cuidar dele como um filho. Apesar de que a relação do Quasímodo com o Frollo não era exatamente uma relação de pai e filho, era quase uma relação de cão e dono. E aí toda a fatalidade começa quando o Frollo se apaixona por uma jovem de 16 anos, a Esmeralda, que é uma egípcia, uma cigana, e ela costuma dançar do lado de fora da catedral com a cabrinha dela de Jale. Frollo vai se apaixonar perdidamente e vai virar uma obsessão o que ele sente pela Esmeralda, que é uma jovem livre. Para vocês terem noção de quem era a Esmeralda, eu vou ser obrigada novamente a citar mais uma parte desse livro, que é quando a Esmeralda aparece. A descrição que o Victor Hugo faz dela é sensacional. Olha só, se essa jovem era um ser humano, ou uma fada, ou um anjo, é o que Gringoire, por mais filósofo cético e mais poeta irônico que fosse, não foi capaz de determinar num primeiro momento. Tão fascinado ficou com aquela deslumbrante visão. Então, essa moça, ela vive numa espécie de comunidade, de cooperativa que existe lá na França do século XV, onde várias pessoas, os excluídos da sociedade, se juntam lá para se ajudar a viver. Então, a Esmeralda, sendo uma egípcia,
ela também vive lá, porque ela não é bem vista pela sociedade. Então, de noite, ela tá voltando pra casa e o Gringoire, como eu falei, ele não era bem sucedido, ele não tinha nem onde dormir, ele resolve seguir a Esmeralda, porque ele ficou muito encantado pela beleza dela e tinha esperança de encontrar um lugar pra dormir. E nisso que ele tá seguindo ela quase é sequestrada pelo Quasimodo e pelo Frollo. Só que ela acaba sendo salva pelo Phoebus, que é um capitão, um chefe de cavalaria, e ela se apaixona perdidamente. E vai ser outro ponto fatal da história. Mas calma, segura isso aí, porque vai ter um momento que o Gringoire vai perder a Esmeralda de vista e ele vai acabar sendo pego pelas pessoas que vivem nessa cooperativa e ele vai ser condenado à forca. Só que a Esmeralda salva ele e eles acabam se casando, porque quem era condenado à forca só não seria enforcado lá se alguma das mulheres quisesse casar com ele. Então a Esmeralda faz isso pra salvar ele, não porque ela estava interessada nele. Tanto é que eles nunca tiveram nada, eles viraram amigos e nada mais que isso. E é muito engraçado essa parte da história, essa aventura que o Gringoire passa. E todas as partes que o Gringoire aparece são muito engraçadas, porque ele quase morre diversas vezes. Eu nunca vi alguém para chegar tão perto da cova tantas vezes quanto o Gringoire. Então, esse nosso ser livre, a Esmeralda, ela vai cair nas teias do Frollo. É até uma metáfora que o Frollo usa aqui dentro. É como se ela fosse uma mosquinha que ficou presa na teia da aranha. E a aranha seria ele. E isso é a fatalidade. E é ele quem escreve a palavra fatalidade na parede da Notre Dame. Ela vai acabar conseguindo se refugiar na Notre Dame. A única pessoa que vai estar lá para ajudar ela é o Quasimodo, que tem um coração incrível. E o amor que ele tem por ela vai muito além dos próprios objetivos dela. Ele quer que ela seja feliz acima de tudo. Só que acontecem muitas injustiças, muitos encontros e desencontros. Um pelo Quasimodo ser surdo, então ele vai acabar interpretando coisas da maneira errada. E tudo vai acabar contribuindo pro fim da liberdade de Esmeralda. E nessa história eu tenho um ódio gigantesco pelo Phoebus, que é o pior personagem que existe. Ele só usa a Esmeralda. E eu tenho mais ódio dele do que eu tenho do Frollo, que é horrível também, ele é péssimo. Só que eu acho que a minha revolta foi muito grande, porque a Esmeralda, ela se apaixonou de um jeito tão sem noção por ele, mais ou menos da metade do livro pro final. Todas as vezes que a Esmeralda abria a boca, era pra falar Phoebus. Isso me irritou de um jeito tão grande. Minha filha, se ajude. Então, nesses personagens de Victor Hugo, a gente vai ver esse embate entre a luz e as trevas, que é tão presente nos romances dele, né? Coisa também muito interessante é que os personagens, eles representam as diversas classes sociais, né? Ele se ocupa de todas as classes sociais: realeza, aristocracia, burgueses, estudantes, clérigos e as classes mais baixas. Pois é entre os extremos, nos cabe supor, que jaz o conjunto da humanidade. São palavras do John Sturrock, que fez o prefácio dessa edição, muito interessante. Aí você vê a Esmeralda sendo uma representante do povo, quando começa a se envolver com Phoebus, que só usa ela, é uma representação da elite que só usa o povo. O Frollo, sendo um representante da cristandade, que julga e condena a Esmeralda injustamente por paganismo, e tudo que ele faz é o contrário do que representaria a religião, Cristo. E aí a Esmeralda é julgada por um juiz surdo. Ela se defende, mas ele não escuta, não adianta. É a justiça inconstante que é surda para o povo. O rei manda a cavalaria do capitão Phoebus matar uma revolta popular, dizimar centenas de cidadãos. O Victor Hugo, ele faz uma crítica à monarquia, né, ao rei da época, mas a gente consegue ver também que é uma situação muito semelhante que a gente vive atualmente. Uma coisa também é que a Esmeralda é verde, o verde que significa esperança, e vocês vão ver que em diversos momentos do livro ela aparece como uma chama de luz, uma chama de esperança para salvar os nossos personagens. Por exemplo, quando o Gringoire tá deitado na rua, sem esperança de que vai conseguir alguma coisa para comer ou um lugar para dormir, ele escuta o canto da Esmeralda. Quando ele tá quase sendo enforcado, quem chega para salvar ele é a Esmeralda. Quando o Quasimodo está sendo torturado, pede água
para centenas de pessoas, a única pessoa que dá água para ele é a Esmeralda, a mesma mocinha que ele tentou sequestrar, mas é ela quem dá água para ele. Diversos momentos da história, ela surge como essa luz. E o final, onde ela morre, onde ela é enforcada porque ela é condenada injustamente. A morte dela representa uma esperança, talvez para um mundo sem injustiças, sem obscuridades. A gente também consegue ver o Quasímodo, que é a representação da Notre Dame, essa coisa que é feia por fora, mas que tem o seu valor interior. Uma coisa também interessante, tem muitas descrições aqui dentro, porque a própria Paris é uma personagem. Então, tem as descrições da rua, dos horários, e é muito interessante que você tenha alguma fonte com imagens. Tem edições que tem ilustrações, essa não tem, então você pode pesquisar na internet. Mas basicamente sinta-se livre para olhar imagens também, porque elas vão compor muito bem a beleza de Notre Dame. O Victor Hugo ele escreveu isso aqui a mando do seu editor, que queria um romance histórico e deu um prazo para ele escrever. E ele escreveu isso em 4 meses e meio. É um fluxo de narrativa surreal. Como é que um homem escreveu isso em 4 meses e meio? Uma vida aqui dentro em 4 meses. E a mulher dele, a Adele, diz que ele se trancou no quarto e começou a escrever. E quando ele acabou o romance, o pote de tinta acabou também. E ele até brincava com a ideia de botar o nome do livro de O que há num pote de tinta, porque foi exatamente um pote que ele usou para escrever toda essa história. Então é isso, eu falei um pouco sobre esse livro fantástico do Victor Hugo, que tem um romance, mas não como um ponto principal. Tem muita história de luta, de revolta, de revoluções, críticas sociais, e que vale muito a pena a sua leitura. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês deem uma oportunidade para o Corcunda de Notre Dame. Eu tenho certeza que quem optar por explorar os confins das ruas parisienses de 1482 vai acabar se apaixonando. É isso e até a próxima!